É, só gravado, tá. Beleza. Boa tarde a todos. Hoje nós iniciamos aqui a primeira sessão da Comissão de Assuntos Relevantes, instituída pela Resolução número 3 de 2021, de 8/2 de 2021. Essa CAR foi criada por mim para analisar e acompanhar o cumprimento do contrato firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, e o município de São Roque, conforme autorizado pela Lei número 3.751, de 28 de dezembro de 2021. Para a primeira sessão, nós convidamos o senhor Mário Augusto Machado, que é ex-funcionário da empresa Sabesp, hoje aposentado, mas que tem um amplo conhecimento com relação aos serviços, aos projetos que foram desenvolvidos pela Sabesp, inclusive na época que o contrato foi assinado e todo o planejamento foi feito em 2012. Estão presentes hoje, junto conosco, via online, os membros Toninho Barba, Niltinho Bastos, Rafael Tanzi, William Albuquerque, também a doutora Cláudia Pedroso, Thiago Nunes está acompanhando, Paulo Juventude também, o presidente Júlio Mariano. E eu gostaria de começar falando com o Mário. Mário, bem-vindo, obrigado pela presença. A gente fica muito feliz de poder ajudar de alguma forma a esclarecer para as pessoas como que o contrato da Sabesp vem sendo cumprido, principalmente porque todos nós aqui da Casa de Leis recebemos muitas reclamações diariamente com relação ao serviço, à falta de planejamento, a diversas questões que nós presenciamos aí no dia a dia. Eu queria começar pedindo que o senhor se apresentasse, que o senhor falasse sobre a sua experiência na Sabesp e falasse um pouco do tempo de serviço, o que o senhor vivenciou lá. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente o convite e eu fico à disposição de todos, independente dessa reunião de hoje, para estar colaborando no que tiver no meu alcance nessa questão de saneamento. Eu entrei na Sabesp em 1982, aposentei em 2017. E ocupei vários cargos lá, mas o cargo meu de ofício projetista, entendeu? De saneamento ambiental. Mas eu fui encarregado, fui gerente, fui encarregado de manutenção. Ocupei vários cargos, né? 36 anos fiquei lá. Então, esses anos todos, só para vocês terem ideia, em 1982, que eu entrei na Sabesp, São Roque tinha 3.800 ligações de água. Em 2017, que eu aposentei, tinha 21 ligações, 21 mil ligações. Então, eu vi fazer tudo, né? Vi construir tudo, né? Então, é isso que eu sempre converso com o Niltinho, né? Que a gente conversa bastante a respeito disso. Entendeu? Não é que eu sei tudo, eu acompanhei tudo. Né? Sou um arquivo vivo, vamos dizer assim. Né? Então, eu fico à disposição de vocês aí para responder o que vocês precisar saber. Eu queria começar perguntando, vou passar a palavra para os colegas já. Mário, como é que você avalia o sistema de rede de esgoto e de água de São Roque de 2012, quando foi feito o planejamento, foi feito todo o contrato, para até, eu não digo hoje, porque o senhor não saiu esse ano, né, da Sabesp, mas até a época que o senhor saiu.
existiu investimento ou havia mais uma forma de remediar situações, não havia remediar situações, investimentos de planejamento, ou eles só faziam correções de erros e antigas estruturas depois que causava o problema? Não sei se eu fui claro na pergunta, eu posso repetir se o senhor não entendeu. Entendeu? Até 2007, o país não tinha nenhuma lei que regulasse o saneamento básico. 2007 foi promulgada a lei pelo Lula, entendeu? E teve o primeiro marco regulatório. Mas esse primeiro marco juridicamente muito frágil. Foi feito às pressas, não teve um embasamento a nível de Brasil, vamos dizer. Fizeram um apanhadão lá e aprovaram ele, que é os contrato de programa que foi firmado aqui em 2012. Na minha visão, bom, se eu fosse dar opinião pessoal e minha, de 0 a 10, 7. Só que os prefeitos e o legislativo não se embasaram juridicamente para estar assinando esse contrato. E por desconhecimento da área. Viu? A prefeitura não tem ninguém que responde, não tem nenhum assessor que responde pelo saneamento básico, nem vocês aqui. São obrigados a fazer. A ferramenta que tinha, não usaram. A ferramenta que tinha dentro do contrato, não usaram. É que de 4 em 4 anos, fazer a revisão do contrato, certo? Rever as metas de investimento contratuais, entendeu? E reavaliar esse contrato. O prefeito Daniel não fez a revisão, entendeu? E o Cláudio não fez a revisão. Então, vamos dizer assim, 2012 até 2021, 10 anos quase que não foi revisto o contrato. Nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo sabe que o que foi assinado em 2012 foi cumprido. Vocês sabem? Ninguém sabe. Certo? Então, veja, entendeu? A Sabesp funciona assim. De 2010 até os dias de hoje, entendeu? O superintendente, o divisão, os diretores, entendeu? O conselho responde diretamente, certo? E para os acionistas. Uma economia mista responde. A parte de investimento, entendeu? É tudo levado na reunião dos acionistas. Então, se lá aprova, faz. Se lá não aprova, não faz. Só que, no caso de São Roque... Próximo do microfone, isso. No caso de São Roque e muitas outras cidades, é muito mais difícil. O porquê? São Roque depende de Tatuí, que depende de Botucatu, que depende, certo, da R, que depende do presidente da Sabesp, que depende do secretário de Recurso Hídrico e dependendo do tamanho da obra, do governador ainda, além do conselho dos acionistas. Certo? Então, isso é muito demorado, muito demorado. No caso nosso de São Roque, está muito atrasado por causa disso. Não foi feito as revisões estipuladas em lei do contrato da Sabesp. Não foi. Está atrasado, adiantado, e foi executado ou não, ninguém sabe. Não foi feita a revisão. Viu? Entendeu? A Sabesp está bom.
Não tem cobrança, ninguém cobra, entendeu? Ela está absolutamente dentro da lei, entendeu? Então, agora está fazendo algumas obras porque houve cobrança de certo do Guto aí mais veemente, certo? Julgo assim. Não foi de livre e espontânea vontade também. Tá. O senhor mencionou. Mas 2012, que foi elaborado as metas de investimento, atendia perfeitamente o município. Entendeu? Eu ajudei a elaborar. Atendia 100%. Que seria revisto em 2016. Não foi revisto. Nem em 2020 também. Eu questiono até isso para o senhor, porque, de acordo com o contrato aqui da Sabesp, por exemplo, existe uma meta de cobertura de abastecimento de água de 100%, de 92% agora em 2020 seria, e de 100% em 2025 do município todo. Não. É o que está previsto aqui. Não. Mas veja bem, viu? Não ocorre isso. Exatamente. É por isso que eu falo para o senhor que existem algumas coisas do contrato que realmente não foram cumpridas, entendeu? Esse que é o nosso questionamento com relação a isso. Principalmente com relação a não só investimentos, senhor Mário, mas também ao cumprimento do que já e da manutenção das redes que já existem. A gente sabe que a rede de água e esgoto de São Roque é muito antiga, o senhor sabe melhor que eu, com certeza, e muitas vêm sendo trocadas, a gente acompanha, mas a cidade muitas vezes não tem a capacidade de abastecimento devida. Muitas vezes faltam água. O Rafael Tanzi aqui, o colega lá de Mailás, que ele questiona bastante isso, muitas vezes faltam água na parte mais alta do bairro, e quando volta a água não conseguem abastecer as casas até lá em cima. Isso aparenta muito a falta de capacidade de pressão de água até o local, provavelmente por falta de investimento. Existem algumas questões pontuais, alguns colegas advogados, eu sou advogado, alguns colegas advogados já entraram com ação contra a Sabesp por questões de retorno de esgoto, por exemplo, em despejo de água pluvial em rede de esgoto, que acaba retornando na casa das pessoas e enchendo a casa das pessoas de esgoto. E são questões como essas que aparentam a falta do cumprimento do contrato. E, independente do investimento feito ou não, a manutenção das redes aparentemente não tem sido respeitadas, entendeu, senhor Mário? Se o senhor puder comentar alguma coisa sobre isso, daí depois eu passo para os colegas fazer pergunta para o senhor. Entendeu? Assim, vamos, viu? Investimento é uma coisa, manutenção outra coisa, viu? Investimento na área de saneamento básico tem que ser constante, mensalmente. Por causa disso, que a cada 4 anos é o que reza no contrato que existe hoje, precisa rever certo? Se foi ou não cumprido, certo? Mas essa vigilância de parte do executivo e do legislativo tem que ser mensal. Sim. Viu? O cronograma que foi feito é mensal, não é a cada 4 anos. Então, essa cobrança, essa vigilância do poder legislativo e executivo tem que ser mensal, entendeu? Outra coisa no que diz respeito a certo água, certo esgoto, aqui em São Roque, a cobertura. Certo água, a parte de água, São Roque hoje deve estar em torno de 72% a 75%. Entendeu? O Saboó não tem água tratada, Ibaté não tem água, entendeu? O Ponte Preta não tem água, entendeu?
viu? O Butantã não tem água, é tudo município, certo? O Taxaquara não tem água. Campininha tem um pedaço que não tem. Não tem água, entendeu? Viu? E é município. Não é a parte urbana do município. É o município como um todo que reza o contrato. A parte de esgoto não tem 60%. É maior. Planalto Verde não tem esgoto. Sabuó, Ibaté, Quebecville não tem esgoto. Canguera não tem esgoto. Pavão não tem. Vila Vilma não tem. Vila Vilma é um absurdo não ter, né? Quase caindo. Entendeu? Arrancando tudo lá. Tem casa lá que tem 5 fossas. Quase barrancando. Viu? Já tem fossa, viu? A garagem na sala, no vizinho. É um absurdo. Não existe isso. Né? Então, mas isso, entendeu? Depende da revisão do contrato. Sim. Não vai conseguir melhorar isso sem rever o contrato. A questão de manutenção é aquilo que eu já falei. Entendeu? São Roque depende de Tatuí, que Tatuí depende de Botucatu, que Botucatu depende de São Paulo. Entendeu? O ponto de vista, há muitos anos meu, é que São Roque tem que ser divisão da Sabesp. Entendeu? Divisão. Isso eu venho falando há 20 anos já. Entendeu? Tem que ser divisão. Que tem mais recurso, tem mais funcionário, tem mais poder de decisão, viu? Tem mais tudo, viu? O senhor sabe quais são os requisitos para tornar a cidade de divisão? Político. É política? Não tem requisito técnico nem financeiro. É político. Tá. Viu? É força Tem política. questão de habitantes, essas coisas, nada. Viu? Uns falam que tem, outros falam que não, mas não tem nada na lei de recursos hídricos nem no estatuto da Sabesp. Tá. Não tem. Entendeu? É força política. Tem divisão aí com 9 mil ligação de água. Viu, São Roque tem 21 mil. Entendi. Niltinho. Eu queria dar a palavra primeiro para você, Niltinho. Como você foi um dos que encabeçaram essa cara aí, se o senhor tiver alguma pergunta, fica à vontade. Guilherme, muito obrigado pela deferência. Cumprimento todos os vereadores aí presentes. Cumprimento também os internautas que estão nos assistindo. E cumprimento de uma maneira especial o Mário, que além de nos prestigiar, né, com seu conhecimento e por tudo que já viveu, né, em termos de saneamento básico, é o irmão que eu tenho, uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito enorme. Quando Vossa Excelência, Guilherme, protocolou essa CAR, né, que a gente está chamando de CAR da Sabesp, né, CAR do saneamento, eu me interessei em fazer parte, até porque o Mário acabou me passando muitas coisas em relação a tudo que ocorria aqui em São Roque. Tanto anteriormente, né, quando ele trabalhava, e posteriormente, quando se aposentou, mas ele tem além do conhecimento, ele tem centenas, não sei, até se milhares de projetos aí, que foram desenvolvidos em toda essa sua etapa de vida dentro da Sabesp. E a gente sempre conversou muito, muita amizade e muita história que nós desenvolvemos juntos. Então eu achei que fazendo parte da CAR, a seu convite, eu poderia realmente ser útil, né? Trazendo o Mário para que conversasse com o sentido de
de nos orientar. Até acrescento que, como o Mário disse no início da sua fala, né, que ele vai estar sempre à disposição de nós vereadores, eu acho que hoje foi uma apresentação, mas eu acho que o Mário poderia estar sempre participando das nossas reuniões, né, porque muitas dúvidas vão surgir e muitas sugestões poderão partir dessa CAR. Eu, numa reunião que nós tivemos, né, quando se propôs a CAR, e acho que foi a primeira reunião que tivemos, Guilherme, eu fiz esse comentário, né, que São Roque está muito distante da direção. São Roque, para chegar na direção, ele passa por Tatuí, por Botucatu, por todas essas unidades que o Mário já citou, né? E eu não sei se eram todos os vereadores que estavam presentes nesse dia, mas eu dei como exemplo, né, que na estrada do Engenho precisaram uma vez de um caminhão-pipa. O da prefeitura já estava sendo ocupado em alguns lugares. Eu liguei para o gerente da Sabesp e o mesmo disse que não poderia atender porque o caminhão estava quebrado. E que ele precisava comprar uma peça para o caminhão que custava perto de R$ 2.000. Mas para comprar essa peça, ele tinha que pedir ordem para Tatuí. Tatuí ia pedir ordem para Botucatu para ter esse processo inverso para ele poder comprar a peça. Então, veja o quanto nós estamos distante, às vezes, de soluções até pequenas, né? Então, eu sempre encabecei, foi também junto ao prefeito Cláudio Góes, nos anos em que ele foi prefeito, eu fiz essa solicitação a ele e aproveito, né, para fazer essa solicitação também ao prefeito Gutuíssa, através de nós, vereadores, através da CAR, né, que São Roque já é a locomotiva da região, né? Você percebe que a Santa Casa auxilia quase todos os municípios. São Roque acaba sendo um centro de compras, excluindo Sorocaba e São Paulo, da região. Quer dizer, São Roque acaba servindo para tudo. E eu acho que São Roque, como divisão, poderia trazer inúmeros benefícios para a nossa cidade. E nós poderíamos distribuir melhor esses recursos. Eu, em conversas com o Mário, até uma vez acabei me exaltando. Falei, puxa vida, né? Fica fácil daí um superintendente de Botucatu virar prefeito. Fica fácil um gerente de Tatuí apoiar um prefeito e esse vencer. Por quê? Porque a distribuição de recursos ela acaba trazendo mais para o lado político do que para as questões técnicas, né? E o Mário, não sei se concordou em tudo com isso, mas era o meu ponto de vista. Então, eu acho assim, eu acho que se o prefeito Gutuíssa, com o apoio de nós vereadores, com a orientação que o Mário vai nos trazer, eu acho que a gente tem tudo para tentar conseguir trazer esse benefício para a nossa região, e principalmente para São Roque, que seria transformar a gerência em divisão, e aí os recursos nós mesmos que alocaríamos, né? Eu agradeço, Gui, você ter me passado a palavra primeiramente, até para que eu pudesse agradecer e apresentar o Mário aos senhores vereadores. Muito obrigado a todos. Queria passar a palavra agora para o Rafael Tanzi. Opa. À vontade. Boa tarde a todos. Obrigado, senhor presidente, por dar a palavra, colegas vereadores, e em especial ao Mário, que já conheço há um bom tempo aí, desde o meu, praticamente, primeira semana de mandato, do meu primeiro mandato, já tenho esses problemas com a Sabesp, ainda mais lá no distrito que eu moro, que é o distrito de Mailasque. O Mário sempre me tirando muitas dúvidas e me auxiliando também em várias questões lá do bairro. Queria começar, vamos voltar um pouquinho do tempo. O Mário se lembra bastante dessa situação. Nós tínhamos primeiro lá em Mailasque a questão da falta do tratamento do esgoto, que
ficou por anos parado na Estrada Velha ali de Mailasca. E durante todo esse tempo passou 3 pessoas, vamos colocar em 4 anos que eu estou de vereador, passou 3 pessoas como na gerência da Sabesp, que foi o seu Cícero, depois o João Paulo e hoje o Ricardo. Na época do seu Cícero, ainda a gente conseguiu fazer a ligação lá do esgoto, que faltava, ficou anos e anos parados ali, e começou a captar alguns bairros e já mandar para a central aqui do Iguaçu. E desde então, conversando com vários gerentes, eles sempre falavam que teríamos dentro de 2 anos 100% do esgoto tratado, não só em Mailasca, mas em todo o município. A gente até achava que era acha não, né? Às vezes vê uma ilusão, porque você não vê obra, você não vê praticamente equipes trabalhando. O Mário mesmo acabou de citar a questão do bairro Vila Vilma. O bairro Vila Vilma, ele passa por 2 situações caóticas, que é a falta d'água e também é a questão do saneamento básico lá. O próprio Mário sabe, ali as casas, tem casa que não tem mais local para fazer fossa. Eles não têm aonde jogar o esgoto, acaba fazendo 1, 2, 3 fossas. Tem casas lá que já estão com os alicerces, já estão condenados porque está tirando toda a estrutura das residências. Então, é uma complicação. E a gente tem esse meio campo com a Sabesp. A gente conversa, leva eles lá, mostra, mas a gente não vê surtir efeito nessa questão. De outubro para cá, teve a questão, começou da questão da água, da nova caixa d'água que vai ser implementada lá no Alto da Serra. São 500 mil litros que me passaram, está sendo feito lá do lado do antigo restaurante Frango Assado, lá no Alto da Serra. Então, praticamente cortando o Mailasca inteiro, fazendo um serviço lá, que deixando, às vezes, a desejar, o asfalto muito deteriorado. Mais perto. Melhorou? Melhorou, doutora? Valeu. Então, e esse tipo de serviço, às vezes, empreiteiras que eles contratam, que chega a dar, sei lá, não tem palavras para falar aqui. As empreiteiras que eles contratam, porque são empreiteiras que começam a fazer o serviço, deixam o serviço pela metade, ou fazem serviço de péssima qualidade. Então, a gente está numa situação, assim, complicada. Então, eu sempre tenho o Mário, chego lá, Mário, e aí, como que funciona as coisas? Então, a gente chegamos num ponto que eu acho, no meu ponto de vista, já com os colegas, essa revisão do contrato tem que ser feita urgentemente mesmo, porque nós não podemos mais ficar na mão, acreditando em palavras ao vento. Então, é isso que eu espero. Essa reunião vai ser um pouco mais breve, mas é um pouquinho que eu quero passar para vocês aí. Isso que eu passei somente da região ali onde eu tenho mais reclamações, mas as reclamações são várias. Eu tenho os colegas aqui, que estão aqui aí, o Thiago, o Guilherme, São João Novo, tem outros colegas aqui do centro, eles sabem também a situação que tá acontecendo aqui no centro. O William também, que eu vejo brigando bastante lá na região dele, no Passagem Colonial também. Então, peço aqui ao pessoal que vamos a fundo nesse processo agora e conseguimos resolver isso de uma vez por todas. E o Mário, mais uma vez, pode falar mais que como ninguém a questão da Vila Vilma, se o Mário poder também falar um pouquinho daquela situação que é bem complicada lá. A Vila Vilma, em 2014, eu fiz um levantamento lá. Existia 380 casas
para 512 fossas. Entendeu? 2014. 6 anos depois, entendeu? Imagino que isso deve estar completamente saturado, Sim. né? Eu fiz uma projeção para um empreendedor imobiliário aí que me pediu uma consultoria e incluí a Vila Vilma. Hoje ela deve estar com 650 casas, entendeu? Ao todo e umas 800 fossas. Entendeu? Absurdo. E, viu? Isso viu? No rigor da lei tem que ser viu? Interditado o bairro. Só uma pergunta, Mário, também vindo nessa questão. A questão das fossas prejudica também a questão do lençol freático também, né? Exatamente. E lá é rico, né? Exatamente. Lá tem estudo geológico até para poço futuro lá e poço profundo de água de excelente qualidade naquela baixada lá no Vila Vilma. Entendeu? Só que está tudo prejudicado. Não só lá. A Rota do Vinho também. Foi feito trabalho geológico. É excelente de água subterrânea, só que acontece o quê? A última ligação de esgoto que tem é aqui no Netão. Certo? Depois, não tem mais 1 metro de rede de esgoto. Até o Tialina, que recebe 22 mil pessoas todo fim de semana. Meu Deus. Certo? Guarda. 120 mil pessoas, entendeu? Ao mês, defecando e urinando no solo. Fora os moradores. Então, as minas, nascentes, os poços, viu? Tá tudo contaminado. Certeza absoluta. É só fazer análise. É só fazer análise e, entendeu? Comprovar isso aí. E não existe nenhuma perspectiva de nos próximos 4 anos colocar esgoto aí, viu? Que é um absurdo. A Vila Vilma, a Rota do Vinho, o Sabuó, o Ibaté, Planalto Verde, a Ponte Preta, não sei quem é que conhece lá. A Ponte Preta é uma judiação, a Ponte Preta. Ponte Lavrada não tem nem água. Não tem. Viu? O Sorocamirim tem 900 chácaras lá. Se não tiver mais já, não tem 1 metro de rede de água e não tem 1 metro de rede de esgoto. E o problema maior das pessoas também estar jogando também esse esgoto dentro de fossa também, contaminando os lençol freáticos, contaminando o rio, aumenta também para o município o custo com a saúde pública também. Então, exatamente. o nosso custo acaba sendo maior. Exatamente. Viu? Existe um cálculo aí, feito pela ONU, que a cada R$1 que você se investe em saneamento básico, você deixa de gastar de R$4 a R$5 na saúde pública. Entendeu? Isso no mundo inteiro, né? Sim. Não é só aqui no caso nosso. E é o básico, já fala, né? Saneamento básico. É o básico, água, sim, tratada, certo? Esgoto afastado, coletado e tratado. Até minha... Pode falar. Não, é que o que você falou que é provável que praticamente todas as nascentes, o lençol freático da cidade estejam contaminados. Isso aí beira até uma questão criminal, porque a vida da natureza, ela que nem o Rafael pontuou, ela reflete na nossa vida, na nossa saúde. Tem as leis de proteção ambiental que com certeza devem estar sendo infringidas. E infelizmente isso não foi visto por anos, né, pelo poder público. Infelizmente. Ô Barba, você quer... Só... Pode falar, Mário. Concluindo, muita gente me perguntou já, várias pessoas, eu falei, Mário, mas você ficou a vida inteira dentro da Sabesp?
Entendeu? Eu não sou... entendeu? A Sabesp é uma baita empresa, gente. Vocês não imaginam o tamanho da Sabesp que é. Entendeu? É a melhor no ramo dela da América Latina. É a melhor. Entendeu? Só que aqui, no nosso caso, desculpem falar aqui, né? Entendeu? O legislativo e o executivo falhou em não cobrar a Sabesp no cumprimento do contrato. Entendeu? A gente está 10 anos atrasado, entendeu? Né? Eu falo hoje, né, como munícipe. Entendeu? Eu tenho neta, entendeu? Eu tenho a chácara, eu tenho um poço. Entendeu? A minha neta vai lá, eu compro água para ela. Porque eu não sei a situação que está. Sim. A água do meu poço. Então, eu não confio, entendeu? Não dá para ela. E isso, eu posso comprar água. Entendeu? E quem não pode comprar? Exatamente. Hã? E quem não pode? Eu dei uma ideia para o Niltinho de um censo do saneamento. Fazer uma lei aqui com vocês, fazer o censo do saneamento básico aqui em São Roque. Nenhuma cidade no Brasil fez ainda o censo. Para fazer um raio-x da situação do município. Quantos poços tem? Quem tem ligação de água da Sabesp ou não? Quem tem ligação de esgoto da Sabesp ou não? Isso aí a Sabesp mesmo pode informar, né? Não, viu? Eles não informam? Ela vai informar só quem tem. E quem não tem, ela não tem cadastro. Não, sim. Quem tem, eles têm como informar, né? Tem. Entendeu? Mas a gente precisa saber de quem não tem. Uhum. Ou quem não quer. Tem muita gente que não quer também. Entendeu? Não é obrigado a ligar. Só que é muito importante isso para a idade escolar. De 7 a 12 anos. Água tratada, esgoto afastado de casa, que é o caso da Vila Vilma. E voltando ao caso da Vila Vilma lá, aquilo lá tem que ser interditado. Já devia de ter sido. A vigilância sanitária, você, vereador, lá é feia a coisa lá. É gritante o negócio lá. Barba. Obrigado, Mário. Obrigado. Pode fazer sua pergunta, Barba. Opa, Seu obrigado. Boa tarde aos nobres colegas. Boa tarde à nobre colega vereadora, doutora Cláudia. A colega de trabalho aqui é a Scarlett. O nosso convidado aí, o Mário Machado, conhecido também dos velhos tempos. Grande conhecedor aí da Sabesp. Uma coisa, Mário, que você tinha colocado aí, que eu acho que realmente é de suma importância, porque todos nós sabemos da grandeza que é a Sabesp. E como até o Júlio tinha comentado aqui, que muitas vezes nós falamos em romper um contrato, como essa grande empresa que é, mesmo com todas as deficiências que existe, mas não deixa de ser uma grande empresa, que quando você termina até saindo do contrato dela, você termina terceirizando o trabalho dela através de qualquer outra que venha atuar no sistema, né? E realmente tem essa preocupação, estou te falando porque em 2019 eu tive reuniões lá em São Paulo com o pessoal do sindicato da Sabesp, né? E tem essa preocupação enorme, até com a questão da terceirização, que é um perigo sempre eminente. E cada um tem sua opinião, mas particularmente eu penso que terceirização, ela não melhora o serviço, ela melhora a capitalização e automaticamente melhora as despesas para o consumidor, é isso que eu penso. Mas eu acho que essa questão do governo,
em relação à Sabesp, realmente tem que haver, eu particularmente não penso em rompimento de contrato, mas tem que haver uma cobrança mais feroz, mais em cima, para que realmente ela venha cumprir o que está escrito, que a gente vê que não está cumprindo. E muitas vezes vai levando no banho-maria e as coisas não acontecem como deveria acontecer. É isso que eu penso, que a cobrança é que faz com que as coisas aconteçam. Você tem que ter não pode deixar do jeito solto, porque se deixar solto, acontece o que está acontecendo hoje. Muitas áreas aqui, não precisa nem falar, ainda mais nós, moradores aqui em São Roque, sabemos da extensão da área rural, né, que é muito grande, e muitos aí, você vai do lado do Leitão, Capela do Céu, ninguém tem esgoto, a água mal chega lá, a gente sabe das dificuldades. Eu tinha feito aqui 2 perguntas, Mário, acho que depois você dá para perguntar. Uma coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, nós sabemos que agora, recentemente, foi aprovada aí pelo governo federal, né, a questão do marco regulatório, né, e até tinha conversado contigo, gostaria que você explicasse também um pouco o que é que representa com a aprovação dessa lei federal, do marco regulatório, em relação a esse contrato que nós temos de 2012, que são, se não me engano, são de 30 anos, né? Isso seria uma pergunta. E a outra que eu gostaria de perguntar também em 2017 foi inaugurado aqui em São Roque a estação de tratamento de esgoto. E qual o impacto disso em relação quando você não tem 100% do emissário tratado ou da rede coletora tratada do esgoto? Qual o impacto disso de você inaugurar uma estação e você não ter um sistema 100% completo? Como você deixou aí que hoje só atinge o saneamento básico em 60% a coleta. Essas 2 perguntas aí, depois a gente volta a conversar. E parabéns por você estar aqui, porque a gente sabe do seu conhecimento em relação à Sabesp, né? Você aposentou agora, 2017, né? Isso. A gente sabe do seu conhecimento, então ainda está com as coisas vivas, não está tanto tempo. Fresquinho assim, ainda, né? Falou, Mário. Muito obrigado. Então, com relação à nova lei, o novo marco, é muito bem elaborado, entendeu? É uma lei, entendeu? Muito justa para os municípios, entendeu? Para o executivo municipal, entendeu? E para o legislativo municipal. O presidente da República sancionou, falou, viu? Se virem com o saneamento do município de vocês agora. Entendeu? Se virem. Entendeu? O executivo, legislativo, que quiser romper contrato com estatais, com o setor privado, montar um SAI, fazer uma outra licitação, Mairim, que já está fazendo dentro da nova lei, Lins já está fazendo também dentro da nova lei, entendeu? Só que, no nosso caso aqui, é uma baita ferramenta jurídica, é muito bem embasado, entendeu? Eu li várias vezes, né? Eu não sou advogado, mas a parte técnica é muito bem embasada. No nosso caso aqui, nós estamos bem atrasados, né? O município que já fez as revisões contratuais, que já vem fazendo de 4 em 4 anos, já estão mais adiantados, estão em dia, vai adequar essa nova lei a esse novo contrato existente. Vai adequar e decidir, certo? O que vai fazer. Entendeu? No caso de São Roque, não. Certo? Vai ter que fazer a revisão dos últimos 8 anos que não foi feito, foi 2 legislaturas, depois, entendeu? Adequar essa revisão ao novo marco regulatório. E que a data é muito curta, né? Até março de 2022 só. É o que reza a nova lei.
né, até março de 2022, certo? Todos os municípios vai ter que chegar em março de 2022 com os contratos revisados e adequados na nova lei, que é o novo marco. Entendeu? Metas de investimento, metas contratuais, enfim, entendeu? O que pedia a lei. Eu acho muito curto, mas é a lei. Entendeu? Eu não vi nenhum dispositivo na lei que vai prorrogar esse prazo. Eu não, entendeu? Não vi. Entendeu? Depois desse prazo, daí vai ter que ser Ministério Público, daí vai ter que judicializar o processo. E que é mais desgastante, porque daí não se investe, a concessionária não vai investir enquanto não tiver a decisão do Ministério Público, o prefeito fica de mão amarrada, o legislativo fica de mão amarrada, e quem sofre é a população. Estima-se aí, a ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ela fez um levantamento em novembro passado, que no estado de São Paulo, mais de 250 municípios vão judicializar o processo, porque não vão conseguir atender. Não vão conseguir atender o novo marco. Então, é muito curto, mas eu acho que vale a pena o esforço de vocês aí, junto com o executivo, de adequar isso até março. Eu acho que vale a pena. Outra coisa que vocês precisam rever junto com o prefeito é Conselho Municipal de Saneamento. Nós não temos, né? Existe a lei, mas não existe o conselho ativo. E que a nova lei exige que ele participe, né, das decisões. Legal, Mário. E a outra questão é dos 60%, né? Eu tinha te perguntado, Mário, sobre é muito relativo. a inauguração. Viu? Assim, viu? Certo? 60% do município que chega lá. Do que chega lá é 100% tratado. Do que chega lá. Só que o que chega é 60% do município. 60%. Certo? É essa conta. Canguera não chega, Sorocamirim não chega, Mailasque chega a 25%, 30%, São João Novo deve estar uns 50% chegando. Entendeu? Do que chega lá é 100% tratado, que é os 60% que chega. Que termina sendo 40% o grande impacto ainda, né? Exatamente. E, no meu entendimento, eu acho que é outro questionamento que vai terminar dentro desse marco regulatório, porque além de não ter o 100% da rede coletora, o impacto é muito maior, porque tem muitas coisas ainda que não... Como você falou aí, que você tinha falado da Vila Vilma, se eu não me engano, tem 800 fossas. Mais ou menos. Pô, só na Vila Vilma, 800 fossas. Imagine o resto, o São impacto. Roque hoje, entendeu? São Roque como um todo hoje deve ter, entendeu? Entre fossas desativadas e ativas, umas 40 mil. Você vê, né? Você vê, imagina o impacto disso, como foi discutido aqui pelo o lençol freático, a agressão do ambiente e principalmente, que como foi citado também aqui pelo vereador Tanzi, a questão da saúde, cara, que o impacto é muito grande. Tem aí, eu vejo aí todos esses bairros aí que eu vou, a reclamação, a falta de esgoto, a falta de água ainda, alguns locais você está conseguindo atender, mas o esgoto é muito grande. E realmente termina aí 40 mil fossos. Imagina uma instância turística
com 40 mil fossos hoje, entre ativas ou não, mas é beirando isso. Se só a Vila Vilma tem 800, imagine o tamanho do nosso município, né? Mas eu acho que isso aí, Mário, só para complementar, Guilherme, presidente aí da comissão, eu acho que são assuntos relevantes, né, que a gente precisa trabalhar mais e nós temos que buscar solução dentro de quem representa essa empresa, que é o governo do Estado. Nós temos que buscar cumprimentos de contratos e melhorias, né, no saneamento básico, até para... Eu sei que está muito curto aí, março de 22, praticamente um ano. Está muito curto o tempo, mas temos que acelerar para que as coisas venham a melhorar aqui no nosso município. Porque, veja bem, porque se chegar ao ponto de não haver esse entendimento e for para o MP, né, você sabe disso, daí demora muito. Acaba dificultando uma solução, né, Mário? Exatamente. Porque a lei é fria, né? Ô, William, queria fazer algumas perguntas também. Obrigado, Barba. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Mário por aceitar nosso convite aí. É de grande valia o senhor aqui com a gente hoje. Mário, a gente tem algumas questões. Eu sou do bairro Paisagem Colonial, cresci e nasci lá. E é um bairro que hoje ele encontra bastante dificuldades, né? Hoje toda a rede de esgoto está sendo comprometida praticamente, está estourando com frequência. Gostaria de saber se na época que o senhor estava diante lá da Sabesp, né, do seu trabalho, já havia bastante dificuldade ali naquela região, como que era? Eu queria entender um pouco mais para saber se o problema eles começaram a aparecer agora ou se essa falta de fiscalização da parte nossa aqui também, da própria gestão anterior, de agora ou de há muito tempo. Viu? Então, o Goianã, a bacia dele ali, que é o Vila Amaral, o Paisagem Colonial, o Parque Aliança, certo? Uma bacia. Uhum. O esgoto dele todinho vem aqui no Pontilhão, entendeu? Que foi derrubado agora, vamos dizer assim, que não existe mais, só um ponto de referência. Tá. Mas ali investimento em manutenção. Ali precisa, entendeu? Até mais ou menos aí 2012 foi feito um bom trabalho de manutenção ali. Depois foi, certo, espaçando esses investimentos em manutenção, entendeu? Viu? Além do mau uso da rede de esgoto ali, do mau uso, entendeu? Constantemente, viu? Ela vaza, fica obstruída. Nós aí há 8, 10 anos atrás, viu? Achamos até feto na rede de esgoto, viu, de aborto, viu, tem que chamar a polícia, abrir BO, enfim, um monte de coisa. Não é fácil, entendeu? Viu? Além da falta de manutenção naquela região, o mau uso da rede de esgoto também. Entendi. Entendeu? Um bairro mais humilde, mais afastado, entendeu? Então existe isso também. Só que o quê? Os investimentos em manutenção ali precisa ser revisto. Por causa dessa bacia, porque ele é uma bacia, entendeu? Ele entope a parte de baixo sempre, certo? Vai vazar aqui na rodovia sempre. Sim. Aqui na rodovia sempre. Então é ali que precisa constantemente fazer manutenção. Semanalmente, vamos dizer assim. Sim. Semanalmente, entendeu? Mário, uma outra dúvida. Foi implantado o conjunto habitacional Lago dos Patos, lá no Paisagem Colonial, próximo à escola Tetsushinoni, ali. E eu gostaria de saber se na época teve um acompanhamento da Sabesp ali naquelas residências, porque hoje eu recebo muitas reclamações daquela região devido a esgoto a céu aberto, a
falta de bocas de lobo, muitas coisas ali parece que não teve um bom relacionamento entre a Sabesp e o executivo naquela época. Gostaria de saber se o senhor acompanhou ou se a Sabesp fez algo ali para que melhorasse a condição de vida daquelas famílias, que inclusive hoje está me questionando bastante. Lá é um local que fede muito esgoto, é um local bem prejudicado, né? Então, assim, hoje, como representante daquela região, principalmente da nossa cidade, eu não posso deixar de pontuar essa questão. E gostaria de saber do senhor se era da sua época e se fizeram realmente um acompanhamento na construção. Foram 152 casas, praticamente feitas uma em cima da outra, e hoje elas apresentam grandes dificuldades em relação ao esgoto. Viu? Então, veja bem. Fui eu que fiz o projeto de rede de esgoto ali. Então, foi aprovado, licenciado, só que, entendeu? As obras eram da prefeitura. Entendeu? A contrapartida da prefeitura junto com o Estado. Viu? Eu não acompanhei. Eu sei que foi feito em 90% do desenvolvimento técnico que eu fiz foi executado. Agora, de que forma isso foi executado, eu não sei, porque entendeu? As obras não eram da Sabesp, era do executivo. Por conta da prefeitura. Depois que a prefeitura aceita a obra, viu? Ela doa para a Sabesp. Ela faz a doação, certo, para a Sabesp dessa obra que é para fazer manutenção entendeu? Agora, eu não sei dizer para você, certo, a qualidade do serviço que foi feito. Entendi. Hoje, não acompanhou. Ali no Paisagem Colonial, nós temos alguns problemas que é o seguinte. Não sei se isso acontece em toda a cidade, mas muitos locais é cobrado a taxa de tratamento de esgoto e o esgoto é jogado ao rio. Lá no Paisagem Colonial, grande parte ali do esgoto está sendo jogado naquele rio, ali que passa cortando ali o bairro, né? E eu gostaria de saber do senhor como funciona o que nós poderíamos fazer ali em relação à Sabesp, qual tipo de cobrança, porque isso aí já é um problema bem sério, né? O descarte do esgoto e, inclusive, é cobrado ali a taxa do saneamento e não é feito, não é tratado, né? A Sabesp, eu até falo, né? Eu sou da área do marketing, ela brinca dizendo que 100% do esgoto dela é tratado, mas não é tudo captado, né? Então, é um marketing meio lá, meio cá. Então, essa questão como eu vou repetir a pergunta, essa questão da cobrança e não tratamento. Como que a Sabesp vê essa questão na época do senhor? O que vocês fariam, o que vocês faziam para extinguir esse tipo de problema? Olha, veja, viu? Uma vez que tem a ligação de esgoto na residência, tem que cobrar. Sim. Entendeu? A pessoa está usando. A questão do vazamento, agora eu volto um pouquinho mais para trás. Viu? É meta de investimento, é revisão contratual, viu? Adequação na lei, cobrança, não resolve não. Ministério Público, viu? Não tem outro caminho, entendeu? Isso melhoraria bastante se São Roque fosse divisão, certo? E tem mais recursos para tudo. Tem mais gente, mais pessoal, mais equipamento. As decisões são infinitamente mais rápidas, entendeu? Mas né? A questão entendeu? A taxa cobrada, se tem ligação na casa, tem que cobrar, entendeu? Institucional, isso é lei, entendeu? A questão do vazamento é manutenção, entendeu? É revisão de contrato, revisão de meta, revisão de investimento, a série de conjunto de medidas que tem que ser tomada. Podemos ver hoje, então, que a cidade de São Roque, se ela virar uma divisão da Sabesp, para a gente vai ter uma melhoria muito grande na nossa região, né? Gostaria de agradecer o senhor. Muito obrigado pelas explicações.
E espero contar com o senhor sempre aqui nas nossas reuniões. Eu acho que é de grande valia para todos nós. Obrigado, seu Mário. Obrigado a você. Agora, todos os membros da comissão falaram. Eu queria passar a palavra para a doutora Cláudia, que me pediu. Doutora, pode falar, por favor. Viu? Eu vou pedir uma licencinha, vou no banheiro. Tá bom. Vamos suspender, então, 5 minutos aqui, tá, pessoal? Boa tarde novamente a todos, retornando da pausa da nossa reunião. Eu queria falar uma informação importante, que alguns dos membros estão no plenário da Câmara, outros estão de forma remota participando da reunião. Aqui no plenário foram instaladas algumas placas de acrílico que estão dividindo cada um dos vereadores que estão participando, e estamos respeitando o distanciamento social. E como antes de pausar, eu estava dando a palavra para a doutora Cláudia, queria ceder para ela a palavra. A doutora pode fazer os questionamentos para o senhor Mário. Muito obrigada. Boa tarde a todos os nobres colegas vereadores. Eu cumprimento também a Scarlett e os demais funcionários desta casa, sempre tão prontos a colaborar nos procedimentos que aqui ocorrem. E muito boa tarde, senhor Mário. Tenho grande prazer em conhecê-lo. A sua fama o precede, porque todos, principalmente os mais antigos vereadores, o têm como referência quando se trata de assuntos referentes ao saneamento básico. Então, eu gostaria de perguntar para o senhor, o vereador William colocou a importante situação de que muita gente paga pelo esgoto e não tem o esgoto tratado. Então, realmente, a Sabesp deve ter feito a ligação da casa, mas essa ligação não é captada pelo tratamento de esgoto. Não é que estaria havendo um vazamento, mas, na realidade, um proposital direcionamento desse produto aos rios da região. Então, eu pergunto ao senhor, se o munícipe fizer isso, ligar o seu esgoto para a rede de água, para um rio ou mesmo para a rua, ele estará cometendo um crime ambiental. A Sabesp também não estaria cometendo esse mesmo crime em descartar propositadamente esse rejeito nos rios da região? Exatamente, está sim. Entendeu? Daí isso tem que ser detectado, documentado, entendeu? Feito laudo, aberto BO e denunciado ao Ministério Público. Entendeu? Que é para fazer a Sabesp, a concessionária do município, cumprir o seu contrato. Entendeu? Só que isso precisa ser documentado, fotografado, detectado, feito laudo do despejo, certo? Do descarte in natura, e feita a denúncia. Entendeu? Notificado a Sabesp, vai se dar os prazos legais, né, que né, 30 dias que é para resolver, entendeu? Entendeu? E caso não resolva, daí tem que fazer a denúncia no Ministério Público por falta do cumprimento do contrato. Viu? É esse o procedimento. Acho essa informação importantíssima, porque o Ministério Público, através de um TAC ou mesmo de uma outra forma, talvez obrigue a resolver problemas pontuais e graves de uma forma mais rápida, não é? Só um parêntese. Só que para acontecer tudo isso, precisa fazer a revisão do contrato, ver as metas, se esse vazamento, entendeu? Certo? Estava previsto já no contrato, certo? Com obras, manutenção, com investimento, entendeu? Se foi certo, precisa fazer o levantamento desses pontos de lançamento in natura no município inteiro, certo? Que não deve ser um só, deve ter vários, mas precisa fazer esse levantamento, esse censo que né, eu citei no início aqui, certo? Em conjunto com a vigilância sanitária, Departamento de Meio Ambiente,
entendeu? Notificação à CETESB. Daí sim, você tem embasamento legal, entendeu? Que é para notificar a Sabesp, dar o prazo legal do contrato, depois a denúncia do Ministério Público. Agora, outra coisa que, viu, uma ferramenta que ninguém usa, entendeu? Aqui em São Roque, não sei se foi usado ou não, viu? A Arcesp é muito pouco acionada, a Arcesp, nesses casos, certo? E é ela que fiscaliza os contratos na Sabesp, na verdade, certo? Mesmo que notifique o Ministério Público, ele vai pedir as informações pertinentes à denúncia e para a Arcesp. Só que tem muitos municípios que já notifica direto a Arcesp, que é para ganhar esse tempo, entendeu? Entre o Ministério Público e a Arcesp. Notifica a Arcesp direto. Ela tem 22 dias úteis que é para dar a resposta. Olha, importantíssima essa informação que o senhor me trouxe, que eu realmente desconhecia. Não sei os demais, mas para mim era desconhecida. Agradeço. Tem uma outra situação que eu vejo, é que a própria lei do saneamento, ela se refere, ela até dá um termo bonito. Nós falamos invasão, não é? E eles usam um termo bastante interessante, núcleo urbano informal consolidado, né? Mas não muda a situação, ou seja, inúmeras pessoas que se instalam onde dá, pela falta de moradia ou pela falta de outras oportunidades, e que para ter acesso à água acabam fazendo alguns gatos, que dificulta inclusive a ponta do serviço de água, porque às vezes não chega lá, porque foi tirado além do que se esperava aqui embaixo, e os rejeitos também, o produto... qual é o termo mais bonito de falar? As fezes, a urina e tudo mais, que é o descarte, né? Acaba também, ou vai para a via pública, ou vai para os rios. Nós temos um caso emblemático aqui, que é um núcleo urbano informal ali no Guaçu, em que muitas famílias se instalaram, e nós vemos o Guaçu nessa situação. Em casos assim, senhor Mário, qual seria a melhor forma de tentar solucionar, tanto para eles, para a saúde pública, como também para os demais que estão com seus imóveis regularizados e sofrendo por causa dessa situação? Então, vamos lá. Ministério Público, denúncia, certo? Arcesp, cobrança e revisão das metas de investimento no município. Enquanto isso não acontecer, que é o que reza a lei hoje, é o que está à pauta, talvez até se isso não acontecer, nada disso que a gente está conversando aqui prospere, entendeu? Porque vamos supor que se tiver uma denúncia no Ministério Público hoje, ele for analisar a Sabesp São Roque, ele vai ver que o poder concedente, o executivo e o legislativo não cumpriu com a sua obrigação nos últimos 9 anos, obrigações estas contratuais. Não foi feito as 2 revisões contratuais que estão previstas em lei. Então, talvez até, entendeu, o MP devolva essa denúncia para o executivo e para o legislativo, sugerindo que faça as revisões, que cumpra a sua obrigação de acordo com a lei, depois notifique ele. Entendeu? Mas entendeu? Esse caso que a senhora está citando, viu? Rever metas de investimento. Entendeu? E se esse núcleo não estiver dentro desse investimento, na revisão, faz ele constar. Com data, projeto, com formas de execução.
Vamos supor que seja um núcleo habitacional irregular, certo? Justifica-se o abastecimento de água e a rede de esgoto por causa da saúde pública. Então, não tem nenhum impedimento legal. Entendeu? Esse item de justificação de recurso por causa da saúde pública está no novo marco regulatório do saneamento, que foi um belo avanço que teve o marco. Só que tudo isso tem que ter anuência do Executivo, Legislativo e o Ministério Público. Obrigada, senhor Mário. Uma última pergunta, por gentileza. Essa lei do saneamento básico, ela acabou sendo decretada, promulgada, praticamente já no início da pandemia. E isso, obviamente, foi um óbice para que muitas atitudes pudessem ser tomadas, não é? Diante disso, eu tenho uma perspectiva que haveria um justo motivo para uma prorrogação antes de se judicializar o cumprimento dessa lei do saneamento básico. O senhor acredita que haveria por parte de quem a possibilidade de pedir uma prorrogação desse prazo? Existe essa possibilidade, o senhor que vivencia isso há tantos anos? Viu? Eu não sinto isso do mercado. Viu? Eu não escuto isso no mercado. Entendeu? Certo? Ontem eu bati um papo, entendeu? E com amigo meu, o Romeu, entendeu? Ele é um grande consultor de saneamento básico, roda o país inteiro, já rodou vários países em função disso. E ele me disse ontem ainda que, né, eu comentei com ele que eu vim aqui hoje e tal, a gente sempre bate papo a respeito disso. E ele disse que não vê essa possibilidade nacionalmente, porque as opções desse novo marco é muito clara. Faz a revisão contratual, faz a revisão das metas de investimento, entendeu? Tá contente com a Sabesp? Tá. Ótimo, só vai poder mudar em 2033 daí. Não está contente? Não. Rescinde contrato e abre uma licitação, certo? Para o setor privado, certo? Se não quiser abrir uma licitação, certo? Volta para o SAI, entendeu? A prefeitura toca, entendeu? O saneamento. É muito claro isso. Então, ele não escuta e eu nunca escutei essa possibilidade de prorrogação. A lei é bem clara, entendeu? É que no nosso caso aqui, entendeu, tem esse fator complicador que nunca foi feito revisão no contrato. Então é o trabalho em dobro, né? Tá certo, senhor Mário. Agradeço muitíssimo as suas explicações e, como já disseram antes, eu também gostaria muito que pudéssemos sempre contar com o seu olhar crítico e observador, com suas sugestões para resolver esse problema aqui em São Roque. Muito obrigada. Prazer. Ok, eu que agradeço. Obrigado, doutora Cláudia. Me veio um questionamento antes de passar para o presidente da Câmara, o vereador Júlio Mariano. Mário, nesses 9 anos de contrato, você tem conhecimento de alguma sanção imposta pela Prefeitura ou pela Arcesp contra a Sabesp que atua em São Roque? Não. Não houve nenhuma punição? Nenhuma sanção. Porque, veja, na verdade, São Roque, desde 2012, né, que foi elaborado esse contrato, entendeu? E, certo, assinado, entendeu? Ele está à margem da lei. Entendeu? O Executivo e o Legislativo não cumpriram com a sua obrigação contratual. Viu? A grande demanda é essa. Entendeu? Aquilo que eu já disse, para a concessionária está bom. Não foi revisto. Viu? Eu estou investindo em São Roque aquilo que, entendeu, eu disse
que eu ia investir em 2011. Eu continuo investindo. Entendeu? Então, não teve sanção, porque não teve revisão, não teve denúncia, não teve nada. Tá. Júlio? Oi. Pode fazer suas ponderações aí e perguntas. Na verdade, eu queria só passar um pouco das informações que eu tenho a respeito dos assuntos comentados aqui. O primeiro deles é quando a Sabesp fala nos percentuais, e o Mário já falou, eu acho que em 2017 eu ainda fiz um requerimento para perguntar quando iria atingir as metas, e, na verdade, quando eles falam realmente que eles vão atender 100%, é exatamente aquilo, é 100% do que chega lá. Então, se você consultá-los, eles vão dizer que estão dentro da meta com relação ao tratamento do que chega lá, que é exatamente o que o Mário falou. Outra coisa que eu ia comentar, até para a doutora Cláudia e para o William, é que em São João Novo, uns tempos atrás, foi coletado mais de mil assinaturas de pessoas que estavam interessadas em não pagar mais a taxa de esgoto, exatamente porque a Sabesp não fazia o tratamento daquela água. Acho que travou o contato dele. Então, Mário, deixa eu te perguntar outra coisa. Eles estão cobrando pelo recuo. Júlio, você está me ouvindo? Tá ouvindo, Guilherme? Não, interrompeu o sinal um pouco, Júlio. Se você puder repetir, por favor? Tá. Então, foi feito há uns tempos atrás um abaixo-assinado em São João, que eu ajudei até a encabeçar também, onde a gente ia entrar no Ministério Público para que as pessoas que não tinham o esgoto tratado, que não pagasse a taxa. E daí o que acontece é que quando chegam essas informações do Ministério e consultam a Sabesp não fala que está cobrando para o tratamento, e sim para o recuo, ou seja, aquelas caixas de esgoto que tem na calçada, que você joga ali e que ele pega e joga nos rios, eles chamam de recuo, então eles acabam ganhando. Então eu acredito, pelo menos não fiquei sabendo até hoje, alguém que tivesse esse esgoto tirado das residências através do recuo, conseguisse ficar sem pagar essa taxa. De uns certos anos para cá, que eu não me recordo bem qual é o ano, ficou proibido que se fizesse novos lançamentos de esgoto recuado das casas nos rios. E daí acontece igual acontece lá na rua Bentivi, no Alpes do Iguaçu, por exemplo, onde antes de asfaltar, a prefeitura fez toda a canalização de esgoto, mas não pôde conectar em lugar nenhum, porque não tinha emissário que levasse lá para o tratamento. E a população, de uma forma errada, começou a ligar a sua canalização de esgoto direto para essas redes. E causou lá uma série de inconvenientes. Até hoje é assim, tem um esgoto que desemboca ali naquela estrada lá do Condor. E então é assim que eles tratam essa parte. Outra constatação que eu gostaria de encaminhar aí para a comissão, para que possa ser tomada providência no futuro, é com relação ao asfalto recém-feito, e logo em seguida a Sabesp vem e abre totalmente para fazer expansão, manutenção, e como se não tivesse uma sintonia entre o Executivo e a Sabesp. No ano passado aconteceu muito isso, quem não lembra lá da 3 de maio, lá todinha pronta, asfaltinho novo, eles vieram e abriram uma rede nova lá para poder. Então, fica a minha sugestão com relação a esse assunto da seguinte maneira: se não era feito, que seja feito agora, que a Sabesp mande anualmente, pelo menos, uma programação do que ela pretende fazer, para quando chegar uma emenda parlamentar de recap ou de asfalto, não use o recurso antes que eles façam a parte deles, ou então que cobre deles que façam primeiro, para depois poder fazer
essa ampliação, manutenção na rede. Outra proposta também, eu já encaminhei ofício lá para o Executivo, é para que seja rompido imediatamente esse convênio em que a Sabesp abre os buracos da manutenção e a Prefeitura fecha. Eu sei que eu ajudei a votar favorável nesse convênio, todos nós que estamos aqui daquela época, 2017 para cá, votamos para que pudesse haver essa parceria entre a Prefeitura e a Sabesp. E essa parceria não funciona. E ela não funciona por vários motivos, inclusive alguns técnicos. Por exemplo, se a Sabesp abre o buraco e antes de fechar chove, por exemplo, a Prefeitura não pode simplesmente ir lá e jogar o asfalto em cima dessa terra que não é mais virgem. Tem que retirá-la todinha, colocar uma nova terra virgem que eles falam, para depois fazer, porque vai fazer o asfalto, vai afundar e vai perder. E fica esses reparos de péssima qualidade. E a Prefeitura aproveita para negociar esse trabalho feito por ela, descontando nas contas de água. A Prefeitura que pague a conta da água dela e a Sabesp que pague para que faça os reparos nas vias públicas. Outra coisa que eu gostaria de deixar registrada também, presidente, é que quando foi renovado o contrato com a Sabesp, em 2010, 12, mais ou menos, ficou acertado que a Prefeitura, com a Sabesp, iria disponibilizar um caminhão limpa-fossa. E esse caminhão até chegou a ser licitado em 2018 pelo Executivo, por fomentação minha de requerimento de ofício, mas até hoje não se concluiu esse serviço. Nós temos municípios no entorno aqui em que a própria Prefeitura oferece esse caminhão limpa-fossa e cobra só a taxa do resíduo que vai ser descartado depois perante a Sabesp para tratamento. Então, isso é uma coisa importante também para a comissão cobrar da Sabesp, porque ficou acertado que a própria comissão a própria Sabesp iria fazer esse trabalho. E, finalmente, para não tomar muito mais tempo do pessoal, eu gostaria de falar de locais que a rede de água está próxima e a Sabesp não faz a ampliação da rede, até por uma orientação do governo do Estado e principalmente pelo Executivo, que se a pessoa não paga IPTU, a pessoa não tem direito a ter a água. Só que a gente pega ali, por exemplo, na Estrada da Capela, na Campininha de Baixo, vários moradores que a rede de água está próxima, não tem água, a Prefeitura gasta-se recursos públicos para fornecer caminhão-pipa para eles estão doidos para pagar IPTU e para ter água encanada. Então, são pessoas que moram lá há 20, 30 anos, praticamente passaram a ser dono da propriedade. E uma hora ou outra vai ser legalizado. Então, também ia pedir para a comissão que se olhasse por esses locais onde está fácil ampliar a rede de água e que faça esse pedido. Quero deixar aqui meu agradecimento à presença do Mário, pelas explicações que ele está dando, a você pela criação e aos demais membros que fazem parte dessa CAR, e deixar meu mandato à disposição também no que eu precisar. Muito obrigado pelo espaço, Guilherme. Obrigado a você, Júlio. Você quer comentar alguma coisa, Mário? Não. Tá. Alguém participando hoje da reunião tem mais alguma informação, algum questionamento, alguma ponderação? Fica à vontade. Ô, Guilherme, só para concluir, para tirar uma dúvida também, que a gente termina escutando muito, viu, Mário, uma questão que muitas vezes o cidadão tem a ligação da água na sua residência, mas ele não tem o descarte do esgoto, termina tendo fossa. E ele sempre questiona, quer dizer, é aquele entendimento. Eu estou pagando uma taxa de esgoto na conta que eu não tenho. Eu tenho que ter uma fossa. Ele não tem o afastamento da casa dele, né? Que muitas vezes pode não ter o tratamento, mas ele tem o afastamento. E quando ele não tem, ele questiona muito. Por que eu tenho que pagar essa taxa de esgoto, sendo se eu não sou servido por esse serviço, entendeu? Então, você até comentou em termos da ligação do ponto de água lá na residência. Então, mas isso aí,
Barba, viu, é fácil, entendeu? Porque, veja, ele, entendeu? A hora que ele receber, certo, a conta dele, que constar a taxa de esgoto vindo cobrada e ele não tem a ligação, ele vai até a agência, certo? E manda cancelar. Certo. Vai ter uma vistoria, entendeu? É prazo de 24 horas isso, e o que foi pago vai ser ressarcido com juros de correção monetária, viu? Viu? Isso é Certo. fácil. Porque a gente vê... Viu? Porque, veja bem, não adianta nada o cidadão, certo, reclamar que está pagando alguma coisa indevido e não ir reclamar, né? até os responsáveis para reclamar. Entendeu? Eu nunca vi esse caso. Eu nunca vi. Nunca viu, né? Nunca ninguém foi reclamar lá que fazia 2 ou 3 anos que estava pagando a taxa de esgoto e não tinha ligação de esgoto. Certo. Eu nunca vi. Não, na verdade, a gente escuta muita gente reclamar, principalmente na área rural, né, que tem essa dificuldade, né? Mas viu? Mas é importante essa informação que você está passando aí para a gente poder, né, tá orientando também o consumidor. É 24 horas. E ainda é ressarcido ainda o munícipe. Ô, Mário. É devolvido. Ok. Obrigado, Mário. Mário, eu queria até questionar uma coisa que eu estou com o contrato aqui, eu estou dando uma olhada na cláusula na cláusula 5 do contrato firmado entre a Prefeitura e a Sabesp, no parágrafo 2º, fala que, com antecedência mínima de 180 dias de cada revisão quadrenal deste contrato, a Sabesp encaminhará ao município as atualizações dos anexos, em especial do plano de investimento, principalmente quanto aos investimentos a serem executados no período subsequente, com vistas à verificação do atendimento do disposto nessa cláusula. Então, aqui, no meu entendimento, lógico, é uma análise superficial que eu estou fazendo, até que a gente, como eu disse para o senhor offline aqui, é bastante complexo e técnico esse contrato, e nós vamos buscando a informação, até por isso que o senhor está aqui. Mas pelo que eu percebo dessa previsão contratual, o start, né, o momento inicial da revisão contratual teria que ter sido proposto pela Sabesp 180 dias antes de fim dos 4 anos. É o que está escrito aqui, se eu salvo o melhor juízo. Será que isso foi feito? Foi encaminhado algum planejamento nesse período? Não. O senhor sabe? Não? Não foi. Nunca foi encaminhado para a prefeitura? Nunca foi. Tá bom. Eu acho que por hoje a gente já tem a gente já conseguiu alguns nortes aqui de como vai seguir a CAR. Eu acho que a gente conseguiu levantar bastante informação com o senhor foi de grande valia. Eu já queria convidar o senhor, se o senhor tiver interesse, para as próximas reuniões da CAR da Sabesp. Eu ficaria muito lisonjeado da sua presença, para o senhor somar com o conhecimento do senhor. Fica aqui o convite. Eu peço para a secretária notificar o senhor quando forem feitas as reuniões. E queria agradecer muito a presença do senhor, o tempo do senhor. O senhor é muito gentil, o senhor tem conhecimento sobre a causa. E queria agradecer os outros vereadores também, inclusive os que não são membros interessados em resolver esse problema, que é um problema que se arrasta há muito tempo, a gente sabe. E, infelizmente, a gente está remediando uma situação que já deveria ter sido resolvida, como o senhor mencionou. Não foi revisto o contrato no prazo, passou tempo, o investimento não veio, e hoje a gente está vendo a população sofrendo por causa dessa falta de investimento. Então, a gente espera que no final desse nosso trabalho a gente consiga, de alguma forma, que isso seja refletido na vida das pessoas. A gente não quer parar só no documento, só na conversa. A gente quer que realmente haja uma efetividade aqui do nosso trabalho, tá bom? Eu queria abrir a palavra para quem quiser concluir, quem tiver interesse, Niltinho. Fiquem à vontade, pessoal. Viu? Eu gostaria apenas de fazer uma observação final. Viu? Vamos supor,
entendeu? Que até março de 2022 se faça todo esse trabalho. Faça a revisão do contrato, entendeu? A revisão das metas de investimento, tudo isso. Ótimo, foi um grande passo. Só que São Roque, o executivo e o legislativo não podem esquecer que mesmo com todo esse trabalho feito, São Roque vai continuar refém do sistema da Sabesp, da divisão de Tatuí, da Superintendência de Botucatu e de São Paulo. Então, certo? Interessante vai ter que ser feito a revisão do contrato, as metas de investimento e, politicamente, lutar, certo? Para que São Roque vire divisão. Certo. Aí é interessante. Rever investimento e fazer revisão, entendeu? Contrato é ótimo também. Mas o município continua refém da divisão de Tatuí. Entendeu? Certo? Avançou, mas vai continuar sem agilidade na prestação de serviço. Porque tudo que se faz aqui precisa pedir ordem para Tatuí, Botucatu e São Paulo. Então, é dois trabalhos. Entendeu? O político, entendeu? E o jurídico, vamos dizer assim, né? Entendeu? O legislativo. Legal, Mário. Obrigado, viu? Niltinho? Obrigado, Guilherme. Quero te cumprimentar pela condução aí dos trabalhos, cumprimentar os vereadores. Agradecer muito a você, Mário, porque você supera as expectativas, né? Eu disse aqui que nós tivemos diversas conversas, e foram muitas em relação à questão do saneamento, né? Mas a importância de vários vereadores terem participado e terem, cada um com a sua dúvida, sanado dúvidas que a gente não imaginava que teria, né? Eu queria fazer uma sugestão, Guilherme, não sei se seria de acordo de todos os membros da comissão, mas pelo que eu entendi, a revisão contratual, todas as metas que a gente pretende alcançar com a Comissão de Assuntos Relevantes, elas vão levar um certo tempo. Agora, a questão de oficiar a direção da Sabesp com a questão da divisão, de tornar São Roque divisão, eu acho que a gente já poderia até antecipar um documento da Câmara Municipal de São Roque, juntamente com o Executivo, solicitando isso à direção da Sabesp, com cópia para a Casa Civil do governador. Acho que é interessante, né, Mário, essa dobrada, né? Porque se trata de um movimento mais político. Então, eu acho que isso seria um passo importante para nós darmos, enquanto as questões técnicas nós vamos ajustando com a questão da revisão contratual. É uma sugestão apenas, mas te agradeço, Guilherme, agradeço a todos. Mário, um grande abraço, obrigado por tudo aí. Outro, Niltinho. Obrigado, Niltinho. Eu já vou até solicitar para a secretária oficiar a comissão, oficiar a presidência da casa, para que nós consigamos encaminhar o ofício para o executivo e até conversar diretamente com o prefeito para que seja encaminhado esses ofícios aí e até eventualmente que a gente marque uma reunião presencial ou via internet para que a gente consiga buscar essa questão aí que, como o Mário expôs, vai facilitar o trabalho e facilitar o investimento na cidade, né? E resolver os problemas, né? Exatamente. Obrigado, Perfeito, Niltinho. Guilherme. Agradeço. Obrigado, viu? Doutora Cláudia, você quer falar considerações finais? Parabenizar a todos. Aprendemos muito uns com os outros, como disse, né, o nobre vereador Niltinho, e aprendemos todos muito com o senhor Mário, que dedicou o seu tempo, a sua vida numa empresa que, apesar de seus méritos, hoje, para São Roque, deixa a desejar. Então, acredito também que a sugestão do Niltinho, já acatada, então, é a melhor solução.
coisa não depende da outra, devem correr de forma individual para que nós consigamos ganhar tempo. Então, parabenizo a todos pelo comprometimento pela melhoria das condições de saneamento de São Roque. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Rafael, você quer? Não? O Barba já se pronunciou, né, Barba? Então... Não, tudo bem, só parabenizar aí e agradecer a visita do Mário, presidente. Legal. Eu acho que é de suma importância para nós aqui, que estamos nessa casa de leis aqui, tá tendo um pouco mais de conhecimento aí essas questões da Sabesp, ele que é um grande conhecedor, solicitar também, presidente, que aquele contrato, por sinal, foi até o Mário que forneceu de 30 anos, disponibilizar para os outros vereadores também, para as pessoas juntas, né? A gente poder ler mais o contrato na íntegra, né? Para ter um entendimento melhor do que representa esse contrato da Sabesp, tá bom? Mas eu agradeço a presença e obrigado, presidente. Muito bom. Obrigado, Barba. Então, Mário, obrigado mais uma vez. Reforço aí os agradecimentos e fica o convite aí para as próximas reuniões, tá bom? Obrigado a todos presentes e eu encerro hoje. Alguém tem horas aí, por favor? Oi? Encerramos então às 16h10. Obrigado pela participação de todos e uma boa tarde.